Mais de 800 milhões de adultos no mundo têm diabetes. Outros 500 milhões convivem com a osteoartrite. Duas doenças com forte impacto na qualidade de vida dos pacientes, mas com uma nova perspectiva graças aos avanços da medicina regenerativa. A terapia celular tem se mostrado uma alternativa revolucionária. Em vez de apenas tratar sintomas, consegue regenerar tecidos danificados, restaurando órgãos e articulações. E o melhor, sem que seja necessário passar por cirurgias complexas ou depender de remédios para sempre. Os avanços da terapia celular. Esse é o tema em questão no programa de hoje. O nosso convidado é o pró-reitor de Pesquisa e Inovação da Unifase, Ricardo Teixe, ele que conduz pesquisas pioneiras na regeneração de articulações afetadas por doenças degenerativas. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado pelo convite. Quais são as principais diferenças entre os tratamentos convencionais de doenças e os tratamentos feitos com terapia celular? Usualmente os tratamentos convencionais, eles não buscam alterar o curso da doença, eles buscam controlar sintomas, alterar biomarcadores, sinais, e quando um órgão é afetado de maneira definitiva, você pode ter a substituição por transplante ou protética desse órgão. Quando a gente fala de medicina regenerativa, o que a gente quer é alterar o curso da doença, é fazer com que o tecido defeituoso, o tecido degenerado, ele passe a funcionar novamente e que aquela estrutura ou órgão se recomponha e volte a ser funcional. Recentemente, nós tivemos avanços impressionantes, por exemplo, na China, nos casos de diabetes tipo 1, né, na terapia com células-tronco. A gente pode esperar que no futuro próximo, pacientes com diabetes tipo 1, por exemplo, não precisem mais tomar injeções diárias de insulina? Essa é uma esperança, ela não é uma esperança vazia. A gente tem que sempre lembrar que esses estudos eles estão ainda em fase 1, 2, onde a prioridade é a segurança. Em relação à diabetes, esse é um estudo que começou há mais de uma década atrás. A intenção é reprogramar células do próprio indivíduo geneticamente para que elas passem a células que tenham múltiplas potências, a gente fala pluripotência, capacidade de se diferenciar em vários tecidos, e a indução dessas células, então, em células capazes de produzir insulina. Né? E uma vez implantadas, e por serem do próprio indivíduo, essa é uma das fontes viáveis, através da pele ou do sangue, isso reduz muito a necessidade de imunossupressão, porque você não tem a Rejeição, ativação, né? do sistema imune para rejeição. É o que vocês chamam de células autólogas, né? Exatamente. Que é do próprio indivíduo. Isso, essa é uma opção viável de células para esse fim. Quais são as áreas da saúde que estão sendo mais beneficiadas pela terapia celular? Bom, as doenças hematológicas há muito tempo, né, já estão amplamente, transplante de medula óssea para doenças sanguíneas, isso já é amplamente aplicado. Na área ortopédica, na área reumatológica, na área cardíaca, essas são todas áreas muito promissoras. Né? Eu diria que a área ortopédica e regeneração de tecidos articulares é uma área muito promissora e onde a gente provavelmente vai ter resultados muito próximos. Pessoas de qualquer idade podem se beneficiar da terapia celular ou há algum tipo de restrição? Não, todas as idades podem se beneficiar. Existem restrições que estão relacionadas não diretamente à terapia, mas, por exemplo, a comorbidades que vão avançando ao longo da idade, a algumas terapias que não são autólogas, que são halógenas, ou seja, onde o tecido doador não é do próprio indivíduo, a necessidade de imunossupressão, ou seja, de inativar o sistema imune para diminuir rejeição, pode trazer complicações em indivíduos com mais idade, com mais comorbidade. As indicações são diferentes em cada idade. Então, por exemplo, quando a gente fala de osteoartrite de grandes articulações, são doenças onde normalmente as pessoas afetadas têm mais idades, enquanto outras situações você tem indivíduos de outras idades. Então as indicações também mudam com a idade. Então não é que absolutamente não pode a partir de uma idade, mas sim, indicações, contraindicações vão variar. Uma das pesquisas do seu grupo é a respeito das cartilagens, né, das articulações e de pessoas que sofrem de osteoartrite, né? Como é que está esse estudo agora? Vocês já passaram por várias fases, né? Sim. Esse estudo começou
há mais de uma década também. Existe uma mudança muito grande na regulamentação, algumas RDCs recentes, como a 506 de 2021, altera completamente o regulatório. Então, quando a gente começou a trilhar esse caminho, a gente trilhava um caminho acadêmico, de pesquisa acadêmica, e a gente precisava da liberação do Comitê Nacional de Ética em Pesquisa para realizar. Depois dessas novas regulamentações, todo e qualquer estudo de terapias avançadas, que é como a Anvisa denomina esse tipo de terapia celular, precisam ser reguladas pela própria agência. Então, a gente está nesse momento em parlatório com a Anvisa, levando trabalhos de acompanhamento de até 10 anos de pacientes tratados com a terapia que nós desenvolvemos, adequando alguns estudos em modelos animais que ainda precisam ser feitos e decidindo quais são os próximos passos do ponto de vista de ensaios clínicos unicêntricos aqui na universidade e em múltiplos centros no Brasil, para que a gente conclua toda a fase regulatória e possa aprovar essa terapia para ser transferida tanto privadamente, mas principalmente para o Sistema Único de Saúde. Vamos explicar para quem está assistindo qual era a situação desses pacientes, né? O que tipo de problema eles sofriam, como isso impactava a vida deles, como foi o tratamento e como eles estão hoje. Tá ótimo. A osteoartrite é uma doença inflamatória e degenerativa que pode afetar qualquer articulação sinovial. A gente está falando de joelho, quadril, dedos da mão e também da articulação temporomandibular. Nós escolhemos, por uma questão estratégica, a articulação temporomandibular. São duas articulações para um único osso, extremamente pequena, extremamente complexa, próximo do cérebro, com uma exigência do ponto de vista de segurança muito alta. Então, nós encontramos essa articulação como modelo ideal para os primeiros testes e depois, de uma maneira mais fácil, seguir os mesmos caminhos para outras articulações. Esses são pacientes que tinham alterações degenerativas importantes, com dor crônica, dificuldade funcional, ou seja, dificuldade para mastigar, e que sofreram a terapia já com indicação de prótese, porque tinham alterações da posição da mandíbula também pela doença degenerativa, e a cirurgia para reparar essa sequela, ela em si já é agressiva para a articulação. Então, normalmente, quando se faz esse tipo de cirurgia, já se substitui a articulação por prótese. E o que a gente conseguiu, além de controlar a dor e recuperar a capacidade funcional, foi evitar em 100% dos pacientes, era um número limitado, só 100 pacientes, é isso que o Comitê de Ética permitiu naquele momento, porque o foco é a segurança e não a eficácia, mas em níveis preliminares de eficácia a gente conseguiu ver, além de impedir que esses pacientes chegassem à prótese, através do acompanhamento por imagens de tomografia, reconstruções teciduais com ganho de volume. E aí sim a gente pode dizer é uma terapia regenerativa, porque ela é capaz de gerar um novo tecido ósseo. E regenerar, né? Exato. Essa articulação. Esses pacientes voltaram a ter uma mastigação normal e também fala, né? Porque também estava afetando a fala de alguns, né? De uma certa forma, qualquer movimento mandibular, ele é doloroso, né? Ou qualquer movimento articular é doloroso em pacientes com osteoartrite. E quando a gente fala de função mandibular, as principais funções são vitais, a fala e a mastigação. Uhum. Vamos explicar um pouquinho, você falou da prótese. Por que o ideal é não colocar a prótese ou adiar ao máximo a colocação da prótese? Bom, o ideal não... Bom, primeiro, nem sempre o ideal é não colocar. Existem casos terminais onde você definitivamente precisa de próteses e elas são excelentes soluções. A questão de adiar a prótese é porque realmente ela não recupera exatamente a mesma função de uma articulação natural e próteses têm vida útil. Então, quanto mais você consegue retardar a indicação da prótese, ao longo da vida você provavelmente vai diminuir o número de reintervenções cirúrgicas que são bastante invasivas para a troca dessas próteses. E, obviamente, quanto mais invasivo um procedimento cirúrgico, mais chance de complicações, mais chance de não funcionar adequadamente. Então, a gente evita o máximo possível e diminui a morbidade relacionada a esses casos. Agora vamos explicar como é que funciona. Vocês retiram células do septo nasal, não é isso? Isso. Dos pacientes? Toda terapia autóloga, né, você começa com uma biópsia do próprio indivíduo. O tecido que é doador pode ser de diferentes fontes. Especificamente, como a gente para uma articulação, o intuito não é regenerar apenas osso, mas osso e cartilagem. A intenção é ter uma linhagem celular cuja tendência natural, vamos chamar assim, o destino dessas células,
fosse ser cartilagem ou osso. A gente chama de células-tronco esqueléticas. E um trabalho do professor Radovan, que é o nosso mentor, né, que começou todo esse trabalho e depois veio a ser consultor aqui da Unifase no desenvolvimento dessas pesquisas e na montagem do nosso laboratório de medicina regenerativa, mostrou que o septo nasal é um tecido que pode sofrer uma biópsia pequena, sem nenhuma perda funcional, minimamente mórbido. Você tem a possibilidade de realizar isso em ambiente ambulatorial e as células que derivam dessa biópsia, né, que a gente isola e cultiva, elas não perdem a característica, a gente chama de fenótipo, de serem cartilagem e osso. E a origem embrionária dessa cartilagem do septo nasal é a mesma da articulação temporomandibular, que é a crista neural. Então faz todo sentido biológico que a gente tem escolhido. E aí vocês retiram essas células do paciente, trazem para o laboratório de medicina regenerativa, onde essas células são tratadas. Na verdade, dentro do centro cirúrgico, ou dentro do ambulatório, seja lá onde for feita a biópsia, tem uma equipe de transporte de material biológico. Esse fragmento é acondicionado já em tubos com antibióticos para diminuir qualquer chance de infecção. Aqui no nosso centro de processamento celular, a gente consegue isolar essas células de todo o tecido que envolve elas, caracterizar para ter certeza que a gente isolou as células corretas. Depois a gente consegue, em cultura, multiplicar. No caso dessa terapia, a gente chega a 10 milhões de células. Depois a gente acondiciona num veículo que mantém a viabilidade, no caso dessa terapia ácido hialurônico, e reinjeta cerca de 3 semanas depois no paciente, numa injeção simples guiada por ultrassom em ambiente ambulatorial. Guiada por ultrassom, né? Esse também é o outro pulo do gato, né? Porque vocês vão ali colocando exatamente no lugar que é preciso, olhando pela imagem para ter essa certeza, né? Não, sim, isso é muito importante, né? A gente trabalha com o que injetar, ou seja, qual é a melhor terapia, mas em quem injetar, qual é o melhor paciente para receber aquela terapia. Nem todo paciente é um respondente. Existem biomarcadores que a gente estuda, principalmente através de imagens, para identificar quem são os melhores perfis de pacientes para aquela terapia. E onde injetar é fundamental, né? Essas articulações são divididas em compartimentos. No caso da articulação temporomandibular, é uma articulação muito pequena. E não adianta você ter o paciente correto, a terapia correta, e injetar essa terapia fora do sítio adequado. O nosso Centro de Inovação, Pesquisa e Aperfeiçoamento em Técnicas Cirúrgicas, o CIPAC, é um centro que basicamente se destina ao desenvolvimento de técnicas e treinamento de pessoas para esse tipo de injeção guiado por ultrassom, porque aí, pela imagem, em tempo real, sem nenhum tipo de dose de radiação, você consegue depositar perfeitamente, com segurança, a terapia no sítio adequado. Quanto tempo leva para os resultados aparecerem? Bom, na verdade, assim, os resultados do ponto de vista de controle da dor e recuperação da capacidade funcional aparecem desde o primeiro mês, primeiros meses de terapia. Mas isso se confunde muito com a própria lavagem da articulação, que remove todo o processo inflamatório, e o veículo da terapia, que é ácido hialurônico, que por natureza é analgésico e anti-inflamatório, né, e reológico. Então, do ponto de vista de mudar o curso da doença e não só controlar sintomas, os primeiros resultados nesta terapia apareceram a partir de 6 meses. Foi o primeiro segmento de imagens onde a gente já pôde ver, em um percentual significativo dos pacientes, ganho de volume, ou seja, regeneração. A gente pode se considerar assim como se fosse cura mesmo, já que além de tirar os sintomas, a inflamação, a articulação volta a funcionar como deveria? Sim. Não, com certeza. Assim, do ponto de vista funcional, absolutamente. Até mesmo do ponto de vista estrutural, sim, porque quando eu falo regenerar, eu posso falar que um tecido cicatrizou quando ele simplesmente fecha uma determinada lesão ou ferida, mas não recupera a sua anatomia ou seu volume original. A gente tem demonstrado que essa terapia é capaz de recuperar pelo menos parte do volume original, por isso a gente chama de uma terapia que gera novamente, ou seja, regenerativa, e sim, espera-se uma cura de longo prazo nesses pacientes, tanto que os nossos segmentos, que foram de 5 a 10 anos, mostram que nenhum paciente teve piora, chegou à prótese ou desenvolveu dor crônica incapacitante depois de 10 anos da terapia aplicada. Que, na verdade, muda o curso da doença. Sim. A FINEP tem apoiado esse projeto, né? Qual é a importância e o impacto desse investimento, desse financiamento no desenvolvimento dessa pesquisa?
O impacto é vital, né? Eu chego a dizer que talvez não fosse possível se a gente não tivesse financiamento. A mudança regulatória é bem-vinda, é necessária e alinha a nossa agência de vigilância com órgãos como o FDA e o EMA, americano e europeu. Mas isso transforma um laboratório de pesquisa dentro de uma universidade praticamente numa empresa de biotecnologia, né? Numa indústria, uma indústria de produção de terapia, que no caso é terapia celular. Vencer as barreiras regulatórias, a necessidade de comprovada segurança em todas as etapas desse processo, né, tanto pré-clínico quanto clínico, trabalhar dentro das boas práticas laboratoriais, dentro das boas práticas de fabricação e dentro das boas práticas clínicas, requer uma injeção de recursos enorme, né? A gente conta com uma injeção inicial da nossa fundação, a Fundação Otacílio Gualberto, sem a qual esse projeto não poderia começar, mas isso foi suficiente para que o Ministério da Saúde, através de seus diferentes órgãos de fomento, entendessem que a gente já tinha feito um caminho, percorrido um caminho, e o projeto tinha valor suficiente para que o governo injetasse os recursos necessários para a sua conclusão. Uhum. Quais são os próximos passos? E eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a preocupação de vocês de que essa terapia, de que essa tecnologia, ela chegue também ao SUS. Bom, para essa terapia especificamente, os próximos passos são realizar, agora regulado pela Anvisa, né, sob a orientação direta e determinação da agência, alguns estudos pré-clínicos em modelos animais que foram solicitados, fazer um novo estudo, fase 1-2, agora regulado, e depois um estudo multicêntrico, ou seja, terminar parte dos estudos pré-clínicos e clínicos para aprovação dessa terapia. Na sequência, expandir os estudos, uma vez que a terapia é a mesma, mas expandir os estudos clínicos, né, e alguns pré-clínicos para outras articulações, né, para o joelho e para o quadril. Esses, dentro do nosso laboratório, são os próximos passos. Quais são os critérios para que um paciente possa participar de um estudo como esse? Na verdade, os critérios são os critérios de inclusão que a gente utiliza nos estudos, é ter uma doença crônica, degenerativa e inflamatória, incapacitante, atualmente que afete a articulação temporomandibular, seja maior de 18 anos e não tenha nenhuma condição tumoral, infecciosa, local, que impossibilite a implantação das células. Isso, de maneira geral, seria isso. E não vai mudar muito para outras articulações. Quais são os critérios para que os pacientes possam participar desses estudos? Para a articulação temporomandibular, a gente já tem há mais de 20 anos uma clínica que é referência não só no estado, mas nacional na área de disfunções temporomandibulares e dor orofacial dentro do ambulatório escola. E como também, por causa das pesquisas que nós realizamos, a gente acaba sendo uma referência não só nesse tipo de pacientes, mas nesse tipo de pacientes com osteoartrite temporomandibular, já existe uma demanda natural, né? Muitos pacientes buscam para tratamento não com células, né, mas para qualquer tipo de tratamento nessa área. Então, o que a gente faz é oferecer aos pacientes, obviamente, eles têm que compreender, né, entender a pesquisa, compreender e consentir. Então, a partir do momento que eles assinam um termo de consentimento livre e esclarecido e preenchem os critérios de inclusão, a gente pode incluí-los. Então, hoje a gente tem, porque é uma doença muito prevalente, né? Quando a gente fala de disfunção temporomandibular articular, a gente está falando aí em aproximadamente 5 a 10% da população. Então, o centro já sendo conhecido e a prevalência populacional sendo alta, a demanda ela é reprimida. Então, o que a gente precisa é informar, ter o consentimento, aplicar os critérios e incluir os pacientes. E como é feito o acompanhamento desses pacientes? Ele segue um rigoroso segmento clínico de imagens, laboratorial, que visa acompanhar ao longo do tempo por exames, tanto físico quanto de imagem e laboratoriais, não só a eficácia, mas também a segurança desses processos, que é muito alta porque são autólogos, né? Não há risco de rejeição, nem nenhum outro risco maior. Olhando para o futuro, nos próximos anos, o que você espera de crescimento da medicina regenerativa no Brasil e no mundo? Eu acho que tanto no Brasil quanto no mundo, necessariamente as barreiras regulatórias são um gargalo, e acho que tem muita coisa que está no caminho agora e que vai se tornar realidade nos próximos anos. A gente agora já tem uma definição clara dos caminhos regulatórios,
muitos grupos que trabalham de maneira muito séria há muito tempo nessa área estão recebendo incentivos públicos e aí mesmo privados para seguir e vencer essas necessidades regulatórias. E na área oncológica, eu acho que a gente vai avançar bastante. O Carticel está aí para mostrar os avanços nessa área. Na área ortopédica, na área reumatológica, como eu disse. Existem alternativas também ainda autólogas, como a gente comentou inicialmente, de modificação genética de células. Então existem uma série de caminhos que são caminhos muito longos e tortuosos, mas felizmente grupos muito sérios já vêm trabalhando há muito tempo e eu acho que os próximos anos vão ser marcados pela aprovação de algumas terapias importantes que vão poder beneficiar a população, né? O grande objetivo, pelo menos aqui da Fundação Otacílio Gualberto, é devolver o investimento público, transferindo essa tecnologia para o SUS para que ela possa não só melhorar a qualidade de vida da população, mas positivamente impactar a economia desse país. Okay. Infelizmente, nosso tempo terminou. Eu agradeço muitíssimo a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Um prazer sempre. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.